Capítulo 12. Bem, novamente, o que nós estamos vendo aqui é propagação da restauração do reino a Israel, feita por aqueles que foram, vamos dizer assim, de início, capacitados ou comissionados, né, para fazer isso, que seria em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E, na verdade, seriam os apóstolos, né, de início. Então, o livro de Atos é chamado Atos porque, na verdade, é um monte de atos, né? Um número de atos. Interessante que Lucas são atos de Jesus, né? E o livro de Atos são atos, agora, de quem fica difícil de definir, né? Por quê? Tem gente que diz que são atos do Espírito Santo, tem gente que diz que são atos dos apóstolos, tem gente que diz que são atos dos discípulos de Jesus todos, né? Eu gostaria mais de pensar, se é que é Atos, seria de todos os discípulos, né? Quer dizer, de todos os discípulos, vírgula. Porque, na verdade, nós precisamos entender, que o livro foi escrito por Lucas a um tal de Teófilo. Ok? Muito bem. Nós não sabemos, podemos, vamos dizer assim, tentar conjeturar, né? Como eu já fiz várias vezes, por que é que Lucas teria escrito a Teófilo e quem era Teófilo? Mas existe um contexto aí histórico, certo? De Lucas escrevendo primeiro livro de Lucas, segundo livro de Atos, a um tal de Teófilo, sem dúvida alguma, em Roma, a meu modo de ver, e que ele terminou esse relato no que nós chamamos Atos 28, antes do julgamento de Paulo. Ok? Muito bem. Agora, qual a razão, certo, de ter escrito a Teófilo? Nós não sabemos ao certo, porque se a gente soubesse ao certo... Você fez que dia que chegou aqui hoje para mim? Se a gente soubesse ao certo, a gente poderia ser mais específico com relação a por que esses atos aí foram relatados e não outros atos, ok? Por exemplo, a gente não vê muita coisa sobre os outros apóstolos, né? Sobre os outros apóstolos. A gente vê muito sobre Pedro e Paulo, a gente não vê muito sobre os outros apóstolos, né? Então, deve ter um contexto histórico aí, um pano de fundo aí, que, vamos dizer assim, que originou a escrita da carta, que nós não sabemos. Eu tenho minha... Não, Bruno. Eu tenho minha teoria, né? Não sei se eu já dei para vocês, mas também não sei se vale a pena dar. De Maria. Tem gente com o microfone ligado.
Sei não, Bruno. Vê se tá faltando mais alguém aí. Eu pesei aqui as 3 caixas, tá dando 8 quilos. Bruno, tá ligado o microfone. Se for no caminhão, que o caminhão da gente, o amigo Tem tá gente indo com o pra microfone Pica, ligado. Obrigado. Agora acho que dá para escutar melhor, né? Muito bem. Então, alguém levantou a mão aí, não? Não. Foi meu microfone tava ligado, me perdoe. Ah, ok. Não, não tem problema. É que a gente avisa para desligar, né? Tá? Só para desligar, porque senão fica conflito, né, das palavras. Obrigado por ter desligado. Você é de onde mesmo, Bruno? Que eu já perguntei várias vezes, mas nunca lembro. O senhor esquece de mim mesmo, né? Daí mesmo? Onde é aí mesmo? Sou de Recife, rapaz. Recifense. Ah, peraí, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa de você. É. O senhor, quando jogou no meu time, o senhor ganhou várias partidas. Não foi quando eu joguei no seu time, foi quando você jogou no meu. Você jogou Mas- aquela vez que nós colocamos o Randy como centroavante? Isso, jogando assim. Aquele sapatão maior do que ele. Ah, ok, agora estou lembrando de você, sim. Estou lembrando. Muito bem. No capítulo, como eu falei, 9, 10 e 11, a gente vê muito, vamos dizer assim, a propagação para, vamos dizer assim, para o resto do mundo, vamos dizer assim, né? Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, eu acho que 9, 10 e 11 já está abrindo as portas, vamos dizer assim, para até os confins da terra, vamos dizer assim, né? Os gentios e assim por diante. Mas é só uma observação, né? No capítulo 12, nós temos algo aqui interessante. Herodes perseguindo a igreja. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. 4 escoltas de 4 soldados. São 16 soldados para guardar Pedro. E nós vamos ver que não deu em nada, né? Não adiantou nada. Tendo feito, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, a Páscoa ia ainda acontecer, né? Quer dizer, era no tempo eram os dias dos pães asmos, quer dizer, estava naquela época, né? Pelo que eu entendo, era uma festa de uma semana de duração, logo depois da Páscoa. Então, depois que terminasse isso, a meu modo de ver, Herodes propositava, vamos dizer assim, intencionava apresentar Pedro ao povo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha, um ponto interessante, esse ponto... Quem que é Gaspar Porto Walacha? É um irmão nosso de Moçambique, da cidade de Xai-Xai, que eu convidei. Ele está aí, é? Mandei o link, está com a gente aí. Sei. Ele não dá para ele se mostrar na câmera, não, né?
Para a gente não. conhecer ele. Alô, irmão Gaspar. Não. Só para a gente conhecer ele, né? Eu acho que ele já apareceu aí, não? Eu não vi ele, não. Você viu? Tá desativado ainda. É porque Espera aí. também a internet lá é um pouco lenta. É difícil. Ah, Com a lá é um internet. problema, Comunicação sim. lá é difícil com a internet. Deixa eu ver aqui, se eu vejo ele aqui. Ô, Enio, quando o Val teve lá na África, o Val teve com esse irmão, Val e o Araújo. Como que é? Fala de novo. Quando o Valdecir teve lá na África, Sim. ele teve com esse irmão. Ele e o Araújo, eles estiveram com esse irmão aí. Ah, sim, sim. Muito bom. Ok, muito Ele bom. apareceu aí. Ele Muito apareceu no estante aí. Não estou vendo ele, não, mas eu estou tentando aqui, mas não tem problema. Uma hora a gente vê ele aí. Ok, vamos lá. O que eu ia dizer é o seguinte: é interessante notar oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Incessante. Olha, nós precisamos aprender a orar sem cessar. Incessante. Incessante. Eu sei que nós fazemos isso de uma maneira geral, né? Mas precisamos realmente orar sem cessar. Sem cessar. Nesse caso aqui, a favor, oração incessante a favor de Pedro. Então, oração incessante a favor também de um ponto específico, né? De uma pessoa específica, de uma situação específica, como agora, tendo a ver com a pandemia, né? Tendo a ver com a pandemia, ok? Muito bem. Enio, Oi. você acha que essa oração era uma oração sem cessar? Como é que você vê essa oração que eles estavam orando aqui incessante? Well, pela palavra incessante, né? Tá, mas como é que você... Pedro ficou preso 3 meses. Eles oraram 3 meses sem parar? Eu diria que sim, incessante. Incessante. Enquanto você não tem... A meu modo de ver é o seguinte, eu vou dar como eu vejo, ok? Quando você ora a favor de uma pessoa ou de alguma Alessandro, coisa... eu fiz um teste aqui. Ou de alguma coisa... Quando eu faço a publicação no Instagram dela, automaticamente você deve orar publica incessantemente até aquela situação feed dela, ser resolvida pessoal, de uma maneira ou outra. Entendeu? Ou seja, o Tem Instagram gente dela falando, tá tem vinculado. microfone aberto. Enio, o Bruno está falando aí. Pede ele para desligar o áudio. Rapaz. Obrigado. Ok, então deixa eu repetir. Eu entendo o seguinte, por exemplo, a pandemia começou ali, lá por março ou fevereiro, seja lá a época em que teria começado, e nós estamos no final de agosto. Então, seria março, pelo menos março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses. Ainda não temos nenhuma solução. E tem gente que está orando todo dia com relação à pandemia, sem cessar. Quando houver uma solução, aí para de orar. Mas, por enquanto, orando, sem cessar. Eu entendo assim, ok? Muito bem. Assim com relação a um monte de coisa, né?
Se o casamento não está indo bem, orar sem cessar pelo casamento, entendeu? O Enio, Se um filho está dando problema, orar sem cessar também, além de outras coisas, né? Claro, nós estamos falando de oração, mas não quer dizer que é só oração, mas estamos falando de oração agora. Se um filho está desobediente, tentar corrigir, mas orar sem cessar. Ok, tem uma presencial online aqui que quer falar alguma coisa. Mas orar também não é no sentido de orar sem cessar, não só quando tem problema, né? Nós temos que orar sem cessar com o filho, Ok. tem a sabedoria para ensinar o filho, né? Ok, ainda em termos de aplicação, a Malia aqui está dizendo que ela acha que, né, entende que devemos orar incessantemente por um monte de coisa. Por exemplo, eu sei de gente, conheço um homem, como está escrito na Bíblia, certo? Conheço um homem que ora todo dia por sabedoria. Conheço uma mulher que ora todo dia por sabedoria. Sabe quando é que vão parar de orar por sabedoria? Só quando morrer. Isso é sem cessar. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. Ok, se vista, né, vamos dizer assim, ou pega a sua roupa, ou vamos dizer assim, né? E calça sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, Pedro seguindo o anjo. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão, ou até mesmo um sonho, né? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Resposta, agora ele notou que ele estava solto, né? Vamos dizer assim. E o Senhor enviou o seu anjo. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, ok? Cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eu não sei se você realmente, assim, vamos dizer assim, tem muita confiança em oração, quer dizer, eu não falei isso muito bem, mas será que nós temos uma grande convicção na oração? Será que a gente entende que Deus atende às orações dos seus filhos? Enio. Pode ser que ele não atenda exatamente como a gente pediu, mas, por outro lado, ele vai atender dentro da sabedoria perfeita dele. Fala. É exatamente isso que eu ia falar, né? Nós oramos incessantemente, mas o que nós precisamos entender é o tempo de Deus. Sim. Para responder às nossas orações, né? Sim. E Deus tem um tempo dele, né? O que para nós parece ser uma coisa demorada, mas para Deus não é, que ele está no controle de tudo. Porque se você realmente tem convicção de que Deus atende suas orações, você vai orar sem cessar. Isso. É claro que você não vai orar para Deus te dar uma casa nova,
uma fazenda com 5.000 cabeças de gado, e assim por diante. Mas você vai orar pela sua espiritualidade, pela espiritualidade dos outros, pela solução de problemas visando a glória de Deus e assim por diante. Né? Sempre aguardando o tempo de Deus, não é isso? Muito bem. Ô, irmão Enio. Oi. Azemar, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu entendo que a questão da oração talvez não seja nem a questão de tempo dele, talvez seja pela sua soberania, ele vai te atender, ou você ora pelo algo, alguma coisa, talvez, às vezes ele vai te atender algo que você orou, talvez não, ele vai te atender da outra maneira, de acordo com o que ele acha conveniente e que seja melhor para você. Sim, muito bem. Tá certo, falou certo. Os dois aí falaram certo. Versículo 13. Esse João Marcos aqui, você vai verificar que esse João Marcos, você vê, ele é de Jerusalém. Que isso aqui está acontecendo em Jerusalém. Certo? E nós sabemos que ele, na segunda viagem de Paulo, Barnabé quis levar ele. Nós sabemos também que ele era primo de Barnabé, né? Muito bem. No versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E conhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram, versículo 15, estás louca. Interessante, né? Interessante isso. Eles oravam sem cessar. Aí Pedro é solto da prisão e a empregada fala que Pedro está lá no portão. Você está louca, mulher? Ué, peraí. Como é que está louca? Você não estava orando? Quer dizer, ué, eu não acho que eles estavam duvidando de que Pedro poderia ser solto. Eu acho que eles estavam duvidando da mulher lá. O que é isso, mulher? Você está louco? Você não enxerga direito? Sei lá o quê, né? Eu acho que eles não estavam confiando no relatório da empregada, né? Talvez seja só uma força de expressão deles, né? É verdade. Ela, porém, no versículo 15, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Interessante esse negócio de anjo, né? Os judeus achavam muito que todo mundo tinha anjo, esse tipo de coisa aí. Mas não vamos nem entrar nisso aí. Mas vamos ver. Eles acharam que talvez fosse o anjo de Pedro, ok? Vamos lá. E não estou dizendo que anjo tem Pedro, que Pedro tinha anjo. Mas eles disseram, é o anjo. Talvez seja o anjo de Pedro. Ok, não vou entrar sim ou não nisso aí. É o que eles disseram. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fosse injustiçada. Segundo lá o código deles lá, o guarda que deixava escapar alguém seria justiciado com a morte, né? Então, assume-se que os guardas foram mortos por causa disso. Enio,
porque eles não podiam nem explicar o que aconteceu. Enio, Oi. esse Tiago seria outro Tiago, né? Uma vez que esse Tiago foi passado a fio de espada no início do texto aqui, né? Esse seria outro Tiago que ele mandou avisar? Sim, provavelmente seria o Tiago, irmão de Jesus. Certo. Provavelmente. Nós podemos dizer também que esse Tiago, que passou a fio de espada, ele seria o segundo mártir da igreja? Esse morreu. O segundo mártir da igreja seria Tiago, irmão de João. Isso, esse que passou a fio de espada, então. Exatamente. Ok. E o primeiro apóstolo a ser martirizado. Mas certo. o segundo mártir, porque o primeiro foi Estevão, que não era apóstolo. Okay. Exatamente. Esse Tiago aí, provavelmente, é o Tiago que a gente vê que era muito irmão do Senhor, né? Cabeça da igreja em Jerusalém. Ele finalmente ele se converteu, né? Acreditou em Jesus e virou um esteio na igreja lá em Jerusalém. Ele era sólido, né? Sólido. Então, sem dúvida alguma, ele era muito envolvido na igreja em Jerusalém. Basta dizer que Pedro mandou avisar ele. Avisa Tiago aí e os irmãos que eu estou livre. Versículo 18. Sendo já dia... ok, já falamos isso. No final do versículo 19. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Olha, você pode escrever um livro sobre esse versículo aí, mas Cesareia era a capital da província romana da Judéia. Desculpa lhe interromper, só para te avisar que o Gaspar, ele está aparecendo no vídeo aí, como você queria vê-lo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver, cadê o Gaspar? Ainda não vi, não. Camisa preta, as bordas amarelas, eu acho que tá. Espera aí, deixa eu voltar lá, que eu tô mexendo aqui na minha... Acena com a mão, Gaspar. Dá um tchau para o professor. Não, eu não estou vendo ele ainda, não. Espera aí. Estou vendo agora o Gaspar lá. Ok. Prazer em conhecê-lo. Prazer, Enio. Eu sou o Enio e os outros aí vocês estão te vendo também. Prazer em tê-lo conosco, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Seja bem-vindo, de fato. Obrigado. Nós estamos estudando o livro de Atos, como você já sabe, nós estamos no capítulo 12. Muito bem. Então, Cesareia era a capital romana. Agora apareceu bem aí, viu? Uhum. Deve ser um jovem de uns 27 anos, mais ou menos. O Gaspar é um obreiro lá muito atuante em Xai-Xai e eu está sempre mandando foto de muita gente sendo batizada lá por mãos dele, viu? Amém. É um evangelista da igreja lá. Muito bem, você está sempre bem-vindo ao nosso estudo, viu? Obrigado. Muito bem. Como eu estava dizendo, Cesareia, lembra o que já tinha acontecido em Cesareia, não? O que tinha acontecido em Cesareia? Conversão de Cornélio e sua família. Exatamente. O Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, a conversão dele e sua família. Muito bem. Pelo que eu entendo, Cesareia era a capital da província romana da Judéia. Agora, ele desceu da Judéia para Cesareia. Eu creio que parece que na época de Cristo, a Judéia estava dividida em 3 partes, parece, e a Judéia seria a parte mais sulina do que a gente entende como Judéia, né? Geralmente, também a palavra Judéia é usada para falar de toda a Judéia, né?
de toda ali, até mesmo de toda a Palestina, né, vamos dizer assim. Mas provavelmente aqui, se ele desceu da Judéia para Cesareia, deve ser alguma parte ali, certo? Que inclusive ele estava onde? De onde ele estava descendo? De que cidade? Quem? Pedro? Não, Herodes. Pai, o senhor tem uma pá de microfone ligado aí, irmãos. De onde Herodes estava descendo para a Judéia? Jerusalém? Não, de Judéia não, para Cesareia, desculpa. Jerusalém? De Jerusalém. De Jerusalém, para Cesareia. Eu não sei quantos quilômetros ficava ali, mas eu diria, talvez, chutando, vai. Eu já vi isso aí, mas eu esqueci. Deve ser uns, eu diria, chutando, uns 50 quilômetros, por aí. Talvez menos ou mais, mas Cesareia, na verdade, era, a meu modo de ver, era a cidade portuária de Jerusalém. E, a meu modo de ver também, pelo que eu entendo, era a cidade mais gentílica da Judéia. 113 quilômetros, Enio. Quanto? 113. E Oxe, lá era... eu falei 50? 113 quilômetros, e lá que ficavam as guarnições romanas, né, daquela região. Sim. Os exércitos, as embarcações. 113, é? Para ver que você está pensando em ir de volta, não? É mais perto que chegar em Manaus. Rapaz, 113 é longinho, né? Pensei que fosse mais perto, mas eu em todos os casos. Eu já pesquisei uma vez, mas eu esqueci. Ficava, talvez aí uns 60, 70 quilômetros ao norte de Jope, né? Talvez eu esteja pensando mais em 50 quilômetros de Jope a Jerusalém, mas deixa para lá. Não faz diferença, não. No versículo 20, diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, que ficava lá ao norte, né? Porém, no versículo 20, porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Interessante, né? Olha a arrogância de Herodes. Olha a arrogância. Primeiro, você sabe que era uma família muito tradicional, né? Uma família muito prominente, né? Muito forte. Mas primeiro ele matou um dos apóstolos, Tiago. Ele ia fazer a mesma coisa com Pedro. Ia fazer a mesma coisa com Pedro. Olha que arrogância. Onde já se viu, rapaz? Só porque isso agradava aos judeus, ele mandou matou um apóstolo e ia matar outro apóstolo.
Que arrogância, será que ele não sabia quem eram eles, quem era Tiago, quem era Pedro? Será que... E olha ali agora o que aconteceu. Pedro escapou milagrosamente da cadeia. E agora o que acontece? Ele soluciona um problema ali com os seus vizinhos lá do norte, Tiro e Sidom, e aí ele faz um discurso, se apresenta todo elegante, em traje real, faz um discurso muito bem feito, talvez escrito pelos seus assessores, né? Como geralmente é o caso. Mas ele fez lá um excelente discurso e todo mundo falou, é a voz de Deus, não é a voz de homem, é a voz de um Deus, e não de homem. E ele ficou por isso mesmo, é como se fosse, é mesmo, é voz de um Deus, eu, Herodes. Muita arrogância. E, nesse caso, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, pelo seu discurso, pelo fato que solucionou um problema ali com Tiro e Sidom, e ele, então, foi comido de verme. Já pensou? Agora, eu não sei quanto tempo isso aí demorou. Quanto tempo demorou para ele ser comido de vermes, né? Então, interessante, porque, novamente, Sidom e Tiro ficavam na Fenícia, né? Ao norte ali, né? Ao norte da Judéia. Agora, como é que isso se aplica a nós? Vamos ver. Deixa eu terminar o capítulo, aí nós vamos fazer alguma aplicação para nós. Versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, levaram João Marcos de Jerusalém. Então, Paulo e Barnabé estavam em Jerusalém. O que é que eles estavam fazendo em Jerusalém? O que é que Paulo e Barnabé, que eram de Antioquia da Síria, quer dizer, estavam fazendo um trabalho de pregação lá em Antioquia da Síria, o que é que eles estavam fazendo em Jerusalém? Processo de evangelização, obviamente que eles estavam fazendo, né? Não é. Não há dúvida que eles fizeram também, mas não foi a razão deles estarem em Jerusalém. Eles tinham levado a oferta dos irmãos? Sim. No final do capítulo 11, eles foram levar as ofertas dos irmãos de Antioquia da Síria para os irmãos da Judéia. Isso aí, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, o livramento de Pedro da cadeia e a morte de Herodes, tudo isso aconteceu enquanto Paulo e Barnabé estavam também lá em Jerusalém. Só um comentário aqui, quando Herodes fez esse discurso persuasivo, persuasão lá em Sidom, Tiro e Sidom, as pessoas lá ficaram maravilhadas, né? E ele se achou um Deus lá. A morte dele veio praticamente instantânea em virtude quis ganhar a soberania que não era dele, de Deus, né? Achou que ele era um Deus. Então, colocou a soberania do verdadeiro Deus de lado. Hoje nós verificamos que existem muitos Herodes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, fazendo esses discursos achando que são deuses. Então, não acontece, né, uma morte instantânea, né? Já pensou?
Tem muitas. Você vê todo dia pessoas fazendo um discurso se achando... É muito bom. Olha, eu concordo plenamente com você, só que eu não sei se essa morte dele foi instantânea. Diz que no mesmo instante um anjo o Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, versículo 23. E comido de vermes expirou. Agora, eu não sei se ele morreu instantaneamente ou não, mas ele morreu comido de vermes. Isso é certeza. Independente se foi instantâneo ou não a morte dele, imagine que morte horrível, o corpo sendo comido por vermes, né? Agora, a aplicação para nós, fala. A pergunta ainda aí, Enio. Havia uma expectativa que Herodes desse glória a Deus, por quê? Ele era religioso, ele era judeu, ele tinha uma orientação. Por que havia essa expectativa? Porque outros reis faziam barbaridades também e tal. Então, o que você diz a respeito? Olha, eu acharia o seguinte. Eu acharia que ele, para começar, ele fez muito mal, naturalmente, em ter posto Tiago ao fio da espada, certo? E ele ia fazer a mesma coisa com Pedro. Eu não sei o quanto ele realmente perseguiria a igreja. Então, por se achar um Deus, vamos dizer assim. Então, eu entendo que essa arrogância dele aí custou a vida dele. Agora, eu não sei se ele... Eu não fiz nenhum estudo da vida dele, certo? Mas não há dúvida de que ele devia estar ao par da situação que estava ocorrendo na Judéia. Ele devia estar a par, inclusive, da morte de Estevão e assim por diante. E eu entendo que a arrogância dele foi a causa, a arrogância dele. Agora, como você mencionou, e outros. Mas, nesse caso aqui, essa arrogância aqui é no contexto até mesmo aqui do cristianismo, né? Perseguindo a igreja, dando uma de Deus e assim por diante. Agora, eu li em algum lugar que também parece que o pai dele também foi comido de vermes. Mas eu vou ter que dar uma estudada melhor sobre isso. Né, mas... Ok, tem um comentário aqui que diz assim: de acordo com Joséfo, Herodes sofreu dores terríveis durante 5 dias antes de morrer. E nós sabemos que Joséfo era um historiador judeu, né? O historiador da época lá. Interessante também que... Como? Aqui o Alessandro. Interessante que o tempo verbal usado aí, nesse versículo 23, ele não expressa a duração de tempo. Não. Aí, essa colocação lá que tu fizeste, e aí também o respaldo aí do histórico do José, dá a entender que provavelmente foi um período, né? Mas não dá para determinar quanto, né? Mas provavelmente foi uma morte sofrida, né? Sim, para ele deixar de ser bocudo. Com certeza. Imediata ou não, sofrida, né? Eu já vi gente, não comida de vermes, mas gente com ferida no corpo inteiro, é um sofrimento violento. O interessante que esse comido de verme lá, ele usa a palavra da ideia de... É como se fosse um caroço de feijão sendo furado por aqueles vermezinhos, né? A ideia da palavrinha que ele usa no original é essa daí, como se estivesse sendo perfurado, como se fosse um cereal, né? Agora, vamos fazer uma aplicação para nós aqui do capítulo 12.
Enio, só para mais uma perguntinha. Afinal, quantos Herodes tinham? Parece-me o primeiro grande, né? O grande, né? Era uma família. O Herodes o Grande, né? E depois veio o Herodes, né? Olha, tem alguma Bíblia que tem um quadro de todos eles, viu? Eu não tenho aqui comigo, mas isso aí alguém pode pesquisar à vontade. Era uma família muito forte, prominente, uma família de vários Herodes e assim por diante. Geralmente eu não vou por aí, porque, na verdade, isso aí é uma pesquisa histórica que, a meu modo de ver, é interessante, intelectualmente falando, mas em termos de espiritualidade nossa, vamos dizer assim, né? Que fosse um outro que fizesse isso, a mesma coisa, né? Se aplicaria a nós. Mas você vai achar facilmente um quadro de todos eles juntos aí, a ligação de um com o outro e quem começou tudo aquilo, ok? Eu não faço isso, mas não estou dizendo que é errado fazer, não. Mas eu não pesquisei isso, não vou por aí. Aplicação para nós aqui tem a ver com pelo menos umas duas coisas. Primeiro, perseguições existem. Perseguições existem. Olha, eu acho que sempre houve perseguição contra a igreja, a meu modo de ver. Sempre. Existe hoje também. Talvez não tão forte no Brasil, nos Estados Unidos, mas aqui no mundo ocidental. Mas lá do outro lado do mundo, lá tem muita perseguição contra o cristianismo. Sabemos de missionários que foram mortos, assim por diante. Então, e nós temos algum tipo de perseguição, né? Mentiras, blasfêmias, maledicência, acusações mentirosas, vamos dizer assim. Então, problemas sempre vamos ter. E não devemos... Olha a persistência deles, né? Oravam sem cessar. Pedro não parou de pregar evangelho, basta dizer que, eventualmente, ele também foi martirizado. A tradição diz que ele foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Também não está isso na Bíblia. Esse Joséfo dá muita informação, né? Para quem quer... Eu acho que eu tenho até esse livro lá em casa, mas eu acho que eu nunca nem abri ele. Mas tem muita história aí, tem muita história. Agora, uma outra aplicação para nós, como eu falei, é essa de oração incessante, né? Oração incessante. Devemos orar sem cessar, sem cessar. Uma outra aplicação para nós é essa da arrogância. Precisamos tomar muito cuidado para a gente não ser arrogante. É um problema que afeta muito pregadores. Eles pensam que eles são os bambambãs, donos da verdade. Entendeu? Isso aí, meu amigo, isso aí para mim é arrogância. E não tem uma passagem que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Então, cuidado para não sermos arrogantes no ensino, na pregação, na conversa sobre os ensinamentos bíblicos. Você é profeta? Está profetizando? A gente nota que esse é um problema, né? Que o pregador corre esse risco de arrogância, né? Não só ele, mas... E não só no mundo cristão, mas fora do mundo cristão. Eu digo, vamos dizer assim, deixa eu mudar o que eu falei. Não somente no trabalho do Senhor, mas fora. Por exemplo, porque todos nós temos, por exemplo, um trabalho. A maioria de nós é empregado. Ou patrão.
Precisamos tomar cuidado para não sermos arrogantes como empregados ou como patrões. Porque a arrogância de Herodes aqui, ele não era pregador do evangelho, ele não era evangelista, ele não era presbítero, ele não era diácono, aliás, ele não era nem cristão. E a arrogância dele foi fora do cristianismo, tendo a ver com o discurso após a solução do problema com Tiro e Sidom. Hein, Mel? Sim. Não foi o pai dele que matou João Batista? Como? O pai desse Herodes foi João Batista? Sim. João Batista foi morto por Herodes. Esse seria outro Herodes, né? O pai, né? Acho que é o pai, né? Avô dele. Seria o pai desse aqui, né? Não, na verdade, é o avô desse. É o quê? Boa noite. Oi, irmão. O avô? Ok. Alô? Sim. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. O senhor estava falando no sentido de arrogância. Algumas vezes a gente é arrogante até na própria oração nossa, né? Algumas vezes nós queremos pregar a palavra de Deus e algumas vezes eu não peço sabedoria para Deus e quero que as pessoas entendam, né? Sim, muito bem. Olha, eu vou definir o que é arrogância, no meu entendimento, ok? No meu entendimento. E eu vou dar uma definição espetacular, de muita sabedoria. O arrogante é aquele que não é humilde. Eu sabia que você ia dizer isso. Esse Mas é meu então professor, sabidinho. Então, deixa eu definir o que é humildade. É aquele que não é arrogante. Mas eu vou dizer para você como eu entendo a humildade, e aí você vai ver como é que eu entendo o arrogante. O humilde é aquele que se sujeita a Deus. É aquele que reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a perfeição de Deus, a sabedoria de Deus, e ele, então, busca se encontrar no plano de Deus. Esse é humilde. Quem é que teve uma humilhação? Alguém lembra? De acordo com Isaías? Jesus Cristo. Jesus diz, na sua humilhação, porque ele se submeteu à vontade de Deus. Então, o arrogante é aquele que... você vê, vocês que estão no estudo daquele jovem muito inteligente, igual a mãe dele, chamado Enio Júnior, você lembra que ele está falando sobre um problema de fé e sofrimento? E o sofrimento, podemos concluir, vem porque a pessoa quer assumir a direção da vida dele, no lugar de seguir a direção de Deus. E aí vem o sofrimento. Então, olha o que aconteceu com esse aqui. Esse aqui, Herodes se fez de Deus, vamos dizer assim. Não, eu falei, eu que inspirei, e deixou Deus de lado. Meu amigo pagou pela sua arrogância, pagou com a própria vida pela sua arrogância. Então, nós precisamos aprender a sermos humildes em todos os sentidos, no nosso trabalho, no nosso lar, como empregado, como patrão, como cristão, como deixar Deus dirigir a nossa vida. Mas, para isso, a gente precisa de ter sabedoria para entender o plano de Deus para a gente. Como é que você vai se submeter a Deus se você não entende o plano de Deus para você? Então, é preciso
entender o plano de Deus. Ver o que é que Deus tem em mente para você, para mim, para a gente poder se humilhar no sentido de... Olha, para mim, eu entendo que a palavra humilhação, nesse sentido que eu estou dizendo, não é uma palavra que indique inferioridade, complexo de que não sei nada, não é, não. Não é nada de negativo, é tudo positivo. Se eu procuro a vontade de Deus e ali só tem bênçãos, só tem coisa boa, isso aí tudo é positivo, não é nada de negativo. Faz sentido, não? Muito. Eu tenho uma dúvida aqui com relação ao Tiago foi passado a fio de espada, né? E Pedro, Deus, Jesus salvou Pedro através do anjo. Ele não poderia muito bem salvar Tiago da espada. Ou seria, nesse caso, eu queria que você desse uma explicação, ou seria uma estratégia divina, estratégia de Jesus, para que a igreja crescesse, mesmo com a morte de Tiago, porque ele poderia muito bem salvar Tiago, né, da espada, como ele salvou Pedro. Né? Me deu aí, faça um comentário a respeito disso aí. Olha, eu acho que você está certo. Você sabe que a sabedoria de Deus é muito além do nosso entendimento. É difícil de entender, por exemplo, por que é que Deus não permitiu que Pedro fosse morto à espada e permitiu que Tiago fosse morto. Deus sabe o que faz. Entendeu? Ele tem um plano e o plano dele vai ser, vamos dizer assim, vai ser feito, certo? Na sua perfeita sabedoria. Não é que nós vamos sofrer. No plano de Deus inclui a nossa felicidade, vamos dizer assim, inclui a nossa vida eterna, assim por diante. Você entender melhor o plano de Deus, é só você ir em Apocalipse. É só você ir em Apocalipse. Em Apocalipse, você vê Deus permitindo, durante aproximadamente 400 anos, a perseguição romana aos discípulos de Cristo. Finalmente, o Império Romano foi vencido pela fé e se tornou um grande propagador do Evangelho. E isso de acordo até mesmo com a profecia de Daniel. Então, na verdade, Deus tem um plano, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim. Por que é, por exemplo, que eu estou aqui e não estou aí? Por que é que você está aí e não está aqui? Por que você está em Manaus e não está no Rio de Janeiro? Por que você está lá no Paraná e não está em São Paulo, assim por diante? Olha, Deus tem um plano para cada um de nós. E nós precisamos procurar entender e agir dentro daquilo que Deus tem um plano para nós. Por que é que eu não sou rico? Por que é que você não é bem mais bonito do que você é? Por que eu não sou novo? Então, o meu ponto é o seguinte: mesmo no que nós somos, no que nós temos, nos nossos talentos, Deus tem um plano para nós, para cada um de nós. Precisamos entender o plano de Deus, precisamos entender o que é que Deus tem em mente para nós e agirmos nessa função, nesse plano, ou seja, sermos humildes perante Deus. E Ele exalta os humildes.
Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você quer ficar na graça de Deus, seja humilde perante a vontade dele. Dá para entender, não? Alguma dúvida sobre isso? Oi. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui. Aliás, um comentário rapidinho sobre humildade. Você nota que Pedro, na casa de Cornélio, Cornélio tinha tido referência de Pedro pelo anjo. E quando Pedro chegou, Cornélio se ajoelhou. E Pedro disse, levanta porque eu também sou homem igual a você. Então, é uma diferença enorme, né? Um exemplo enorme. Ok. Olha, deixa eu comentar um pouquinho mais sobre humildade. O humilde não é nenhum bobão, não. Certo? O humilde não é um bobão, não. O Cornélio, por exemplo, era um centurião. E ele se ajoelhou como se fosse reconhecendo que tinha ali em Pedro alguma coisa de grande valor, porque Deus mandou chamar Pedro. E Pedro falou, não, se levanta aí. Então, ele a meu modo de ver, ele demonstrou ali perante Pedro a humildade dele. Falou, olha, é como se fosse assim, Deus mandou chamar você, isso quer dizer que você tem alguma coisa muito importante para nós, certo? E eu reconheço, eu aceito, eu estou aqui para ouvir o que você tem a falar. Então, a humildade, o humilde não é nenhum bobão, não. Muito ao contrário, ele é muito sabidinho. Ele é muito inteligente. O humilde não é um que fica aí com cara de quem comeu e não gostou, de quem tomou um café da manhã, no lugar de colocar leite no café, colocou vinagre, e ele sai por aí, né, com cara de quem está morrendo, vamos dizer assim. Não é isso, não. Não é isso, não. O humilde é aquele que procura entender a vontade de Deus para ele, como Cornélio fez, e se submete à vontade de Deus. Pedro pregou na casa de Cornélio, eles foram batizados. Humildade não é pobreza, né? Porque às vezes as pessoas confundem pobreza com humildade. Não. Olha, humildade não é pobreza. O pobre pode ser muito arrogante. Não quer dizer que é. Mas não é porque não tem dinheiro que é humilde. Ele pode ser arrogante. Aliás, bem provavelmente, você vê, os pedidores de esmola, né, pessoas de rua, eles não estão buscando a vontade de Deus, estão? Eu acho que não estão buscando a vontade de Deus. Então, nesse caso, eles são arrogantes, não são humildes. Meu Deus. O humilde é aquele que procura a vontade de Deus e procura fazer a vontade de Deus. A pessoa não quer trabalhar, quer morar na rua, certo? Abandonou família, certo? Estou falando de uma maneira geral, né? Eu não estou pegando nenhum caso específico, porque eu sei que tem gente aí na rua aí que tem até problema na cabeça, por isso que está perdido por aí, né? Não, eu estou falando de uma maneira generalizada. De maneira generalizada. Pode ser que a pessoa não quer trabalhar. Não quer trabalhar, vive aí a favor dos outros, etc. E não quer seguir a Deus, não quer ser membro da igreja, não quer. Então, se esse é o caso, ele é arrogante. Se esse for o caso, ele é arrogante. Não é humilde, não. Mesmo embora não tenha dinheiro nenhum. Ok? Deu para entender, mais ou menos? Muito bom. Muito bem. Nós temos ainda uns 17 minutos. Vamos começar o capítulo 13.
No capítulo 13, começa aqui, eu entendo o seguinte, até o capítulo 12, a pessoa em foco aqui é Pedro, o apóstolo Pedro. Em termos de pessoa. Do capítulo 13 em diante, a pessoa em foco vai ser Paulo. Eu acho que isso tem muito a ver com por que Lucas estava escrevendo a Teófilo. Ok? Eu acho. Mas aí é meu achômetro, né? Eu posso estar errado. Mas eu acho. Eu acho que Lucas estava mostrando a Teófilo quem eram os discípulos de Jesus, porque em Lucas ele mostrou quem era Jesus. E aqui, o que Jesus fez. E aqui em Atos, o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Inclusive, principalmente Pedro e depois Paulo. E nós sabemos que Atos 28 termina com Paulo antes do julgamento dele. Então, eu acho que é bem possível que essa informação de Atos a Teófilo, por Lucas, seria informação que teria a ver com o julgamento de Paulo. Mas aí já é opinião, né? Já é opinião. Eu não sou o único que penso assim, não. No capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então eram quantos? 5, né? Barnabé, Lúcio, Manaém, espera aí, eu esqueci um aqui. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Profetas e mestres, né? E quem que era profeta aí, não sei quem que era mestre aí, tá? Os 5. Os 5 eram, né? Não sei se os 5 eram profetas e mestres, mas eles estavam entre os profetas, entre eles profetas e mestres, né? E servindo eles ao Senhor, servindo. Interessante, né? Como é que eles serviam ao Senhor? Principalmente profetizando e ensinando. Certo? Ensinando os não cristãos, ensinando os cristãos. Porque lembra quanto tempo Paulo e Barnabé ficaram lá em Antioquia da Síria? Alguém lembra? Já foi visto isso, né? Já foi visto isso. Alguém lembra, não? 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano. Isso está em capítulo 9, versículo o quê? Versículo... Antioquia. E Antioquia? Antioquia da Síria. 11:26. 11:26? Ok, então vamos lá, 11:26. Então, e por todo
E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos a primeira vez chamados cristãos. Porque nós sabemos que Barnabé foi em busca de Saulo lá em Tarso. Eu fiquei de... Alguém me lembrou aí que eu fiquei de pesquisar se Saulo era um helênico ou não. A meu modo de ver, ele era. Ele era um helênico. Nascido em Tarso, né, Enio? Ele era nasceu em, a meu modo de ver, ele nasceu em Tarso, judeu da nata, vamos dizer assim, né? Benjamita, não era levita, não, da tribo de Benjamim, né? E ele disse que ele era judeu dos judeus, inclusive ele era o quê? Paulo era o quê? Um fariseu. Fariseu. E ele era helênico, quer dizer, judeu, o pai era judeu, a mãe também, não fala nada da mãe nem do pai, vamos dizer assim, mas ele era judeu. O pai dele era romano, também dupla nacionalidade, judeu com nacionalidade romana. E Paulo, ensinado aos pés de Gamaliel, etc., etc., mas ele era judeu que nasceu e viveu durante pelo menos uma grande parte da vida dele fora da Judéia. Ele foi instruído, provavelmente, sem dúvida alguma, por Gamaliel em Jerusalém. Mas ele era helênico, assim como Barnabé era helênico. Mas ele era cidadão romano também, né? Cidadão romano. Então, note bem. Por que é que um de nós não é Paulo? É porque não é, né? Nós não temos as características de Paulo. Cada um com suas características. Deus chama. E Deus nos capacita de acordo com a nossa capacidade, né? Vamos dizer assim. Certo? Não somos nós todos evangelistas, não somos nós todos presbíteros, não somos nós todos diáconos, não somos nós todos mestres e assim por diante. Não somos nós, né? Mas nós temos nossos talentos e devemos usá-los. Olha, Paulo era o homem certo, na minha humilde avaliação. Quem sou eu para falar isso? O homem certo para fazer o que ele fez. Para começar, ele não era casado. Imagine viajar como ele viajou, tendo mulher e filho. Tem gente que acha que ele era viúvo. Ok, tudo bem aí. Mas não tinha esposa, não, ali. E não tinha filhos, pelo que a gente vê. Sabemos que tinha uma irmã e tinha um sobrinho. Nós sabemos disso e outros parentes. Mas vamos lá. Oi. Hello. Davi que lute, tá pensando que eu sou fácil assim. Ele que lute para me dar. Tem alguém com o microfone ligado? Ok. Então, note bem. Eles estavam servindo ao Senhor. Então, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Bem, quem é que estava jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos? Talvez sejam os outros três. Não sei. Notamos, interessante isso, né? Separai-me agora Barnabé e Saulo. Como é que o Espírito Santo fez isso? Nós não sabemos, certo?
Nós não sabemos. Como é que o Espírito Santo fez isso? Hoje em dia, o Espírito Santo não faz, vamos dizer, por que é que você está onde você está? Por que é que eu estou onde eu estou? Por que eu sou missionário? Por que outros são evangelistas? Será que é pelo Espírito Santo ou não? Entendeu? Eu vejo duas possibilidades aqui. Primeiro, eu vejo uma intervenção direta, milagrosa do Espírito Santo. Milagrosa. O Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Por que Barnabé e Saulo? O Espírito Santo sabia. Certo? E não há dúvida que Paulo foi chamado para ser apóstolo aos gentios. Eles iam trabalhar no mundo gentílico. Barnabé e Paulo eram helênicos. Paulo era de dupla nacionalidade, ia viajar pelo Império Romano, tinha livre acesso. Então, uma possibilidade é a intervenção milagrosa do Espírito Santo. Outra possibilidade, eu acho que foi uma intervenção milagrosa. Ok? Mas, no nosso caso, eu não vejo intervenção milagrosa. Mas, por outro lado, se a gente orar, nesse caso aqui, eles jejuaram, né? Mas se nós meditarmos, pensarmos, analisarmos, dentro do contexto do cristianismo, eu creio que nós vamos ser guiados a fazer mais do que nós fazemos. Milagrosamente, eu acho que não. Certo? Eu acho que não. Mas, por outro lado, nós precisamos de vestir a camisa, pegar o boi pelo chifre, usar a cabeça. O que você está estudando agora com a gente? O que nós estamos estudando? Foi pela intervenção do Espírito Santo? Sim e não. Não milagrosamente, mas, por outro lado, nós sabemos que nós precisamos aprender. Sabemos que nós devemos estudar mais para viver melhor, uma vida mais agradável a Deus. E assim por diante. Então, mas não milagrosamente. Faz sentido, não? Eu acho que é totalmente pelo Espírito Santo, porque todos nós fomos batizados e temos o Espírito Santo. Então, se estamos aqui, é pelo Espírito Santo. Concordo 100%. Só que existe a possibilidade de que ali no capítulo 13 seria uma intervenção milagrosa, o que não seria o nosso caso, né? É também milagrosa porque temos o Espírito Santo. O simples fato que nós morremos, nascemos de novo e temos o Espírito de Deus habitando em nós é um grande milagre. É o maior dos milagres. É o maior dos milagres. Mais algum comentário aí? Pergunta. Enio, como se tratando da primeira viagem, na verdade, o Espírito Santo está atuando diretamente ali, não é? Porque era uma primeira viagem, era um processo de evangelização, com todo naquele movimento e tudo. Era óbvio que o Espírito Santo ia atuar diretamente, muito diretamente naquele momento. Agora, a comunicação entre eles, entre o Espírito Santo e Paulo, não se sabe feito, não é? Não se sabe. Imagina se, não sei, se é por visão, não sei como é que é feito, não é? Por som, alguma coisa.
Então, ali estava o Espírito Santo estava atuando direto, que era o início do processo todo de evangelização. Hoje podemos dizer que o Espírito Santo, como o irmão Luciano falou muito bem, aí ele está nos dirigindo, mas não com tanta, vamos dizer, eficácia como naquela época, né? Que Milagrosamente, eu acho que seria a palavra. Olha, eu concordo com o que você está dizendo, porque, olha só, eu entendo que Paulo já sabia da missão dele, certo? Jesus chamou Paulo e disse para ele o que ele faria, o que ele ia fazer. Então, Paulo, a meu modo de ver, Paulo já era consciente de que ele era missionário aos gentios. Missionário não que fica parado num local só, não. Então, ele sabia disso. Agora, eu entendo que a intervenção do Espírito Santo aí, seja milagrosa ou não, eu creio que ali foi milagrosamente, para convencer os outros de que era preciso o envio de missionários para fazer viagem evangelística. Eu creio que a intervenção foi para convencer os outros. Agora, eu não sei, por exemplo, não está dizendo aqui, e não está óbvio aqui, não está claro, o envolvimento da igreja de Antioquia da Síria no envio de Paulo e Barnabé. Eu sei que os 5 estavam jejuando e orando. Agora, eu acho que seriam os 5, né? E servindo eles ao Senhor, jejuando, diz Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Eu tenho uma impressão de que a intervenção do Espírito Santo aí foi para dar a visão aos outros, inclusive à igreja, de que era preciso a propagação do evangelho para outras terras, porque a comissão que Jesus deu era, aos 12, era Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Como é que ia até os confins da terra se não fossem até os confins da terra? Nesse caso, Paulo e Barnabé foram separados para a obra de como o Osemar falou, a primeira viagem de Antioquia da Síria. Não era a primeira viagem de Paulo. A primeira viagem de Antioquia da Síria. Porque Paulo já tinha feito o trabalho em Damasco, já tinha ido de Damasco para Jerusalém, feito um trabalho em Jerusalém, tinha ido para Tarso, na Cilícia, e pregado o evangelho, provavelmente, na Cilícia e na Síria, antes de ir para Antioquia. Então, a meu modo de ver, a intervenção do Espírito Santo era para convencer, porque nós sabemos que as nossas congregações não são muito envolvidas em trabalho missionário, não. E elas são resultado de trabalho missionário. Provavelmente, quase todas as congregações nas quais nós participamos, todas, sem dúvida alguma, todas, inclusive aí no Brasil, são resultantes de um trabalho missionário. Mas nossas congregações não se conscientizam muito da propagação do evangelho a outros lugares. Geralmente falando, ok? Geralmente falando. Sério isso, hein? Sério isso, hein? Seríssimo isso, porque me dá um sentido de, além da falta de visão do trabalho de um discípulo de Cristo, me dá também um sentido de uma certa ingratidão, né? Porque ingratidão não digo para com
a missão, né, que nos originou, mas em gratidão para com o Senhor que permitiu tudo isso, né? Permitiu essa missão nos alcançar. Olha, e vou dizer ainda mais. E não é crítica negativa, não, é para ser construtiva. A congregação local geralmente não faz muito trabalho evangelístico, não. Estou certo ou estou errado? O que vocês acham? De uma maneira geral, ok? Eu sei que atualmente nós estamos, parece que ultimamente nós estamos mais envolvidos nisso do que antes, né? Tem agora essas escolas de teologia, né? Chamando pessoas para estudar. Tem aí no Nordeste o DBF aí que está fazendo um excelente trabalho lá com o Randy, né? E nós sabemos, e em outros lugares, Manaus, eu sei que DBF está em Manaus também, e assim por diante, mas a nossa congregação precisa se conscientizar de evangelizar mais a cidade onde ela é, onde ela está. Parentes, amigos, visitas. Se a gente corresse atrás evangelizando os que nos visitam, já seria um excelente trabalho evangelístico. Estou certo ou estou errado? Se você vai discordar, não tem problema, não. Não vai ser a primeira vez que você vai errar. Você está certo. Ô, Enio, eu quero fazer um comentário. Faz aí. Então, é uma coisa interessante. Eu sempre trabalho com evangelismo. Eu conheço cidades lá aqui no Nordeste, cidades, por exemplo, com 300, 400 mil pessoas, apenas uma congregação, mas não sai do canto. Não trabalha, não evangeliza, não cresce o trabalho de Deus. É lamentável. Mas acontece muito isso. No Brasil também, em outros estados é assim. Sim, sim. Não, a meu modo de ver, é um problema generalizado, mas tem suas exceções, ok? Tem suas exceções, certo? Mas, por outro lado, nós precisamos nos conscientizar mais de evangelismo, né? E até mesmo de trabalho missionário. Enio, missionário. Fala. Nós temos um bom exemplo, porque a gente cita os fatos verdadeiros, lamentáveis, não no sentido negativo, como o senhor falou muito bem, mas a gente tem alguns exemplos que vale a pena ressaltar, né? Por exemplo, eu acho que vale a pena mencionar o casal, que está até presente aí, senhor Idalício e dona Vilma, né? Porque já há muitos anos que eles deixaram a cidade de Salvador e partiram para o interior. Foi Feira de Santana, Itapetinga, Vitória da Conquista. Eles andam realmente e tem Itabuna e tem pouca ajuda, sabe, irmão? Pouca ajuda. Mas eles são extremamente missionários e o trabalho deles tem sido abençoado e já tem frutificado bastante. Então, assim, eles, para mim, são um grande e bom exemplo de Atos, viu? Eu acho que Idalício é o capítulo 29 de Atos em Salvador, Bahia, no estado da Bahia. Sim, muito bom. De fato, eu concordo 100% nisso aí, né? Nós temos, como eu falei, nós temos exceções, né? Várias exceções, mas em termos de congregação, precisamos de ser mais enfocados no evangelismo, não só local, mas também para fora, né? Para fora, como o Idalício mesmo faz. Muito bem, mais algum comentário, alguma pergunta? E vamos terminando por hoje. Enio. Bruno, então, como a gente comentou ontem, né? Eu posso até brincar aqui um pouco, no sentido de dizer que existe o irmão raiz, né? Que é aquele irmão, como o Idalício foi comentado agora, aquele irmão que entendeu o propósito de Deus, né? Quando se fala em missões, né? Ele foi lá, trabalhou, apesar das dificuldades, das limitações, né? Mas ele continua no trabalho firme e forte. E existe o tipo de irmandade Nutella, que a gente chama de Nutella, na brincadeira, né? É aquela irmandade que se acomodou, né? Ou se concentra todas as forças para resolver problemas da congregação,
problemas de pecado, problemas, até problemas físicos, falando, né? Sobre coisas físicas, coisas materiais, se concentra tanto nessas coisas que perde o foco da missão, que perde o foco do evangelismo, né? Então, aí, a igreja passou a não sair para fora mais, né? A ficar acomodada. Tem igreja que tem ar-condicionado, é lógico, depende das condições que ela tem ar-condicionado, e os irmãos não querem sair debaixo do ar-condicionado, né? Os irmãos querem ficar lá, no bem bom, naquela coisa bem confortável, né? Então, assim, no resumo, infelizmente, está acontecendo isso. Abaixou um pouco aí o volume. Eu concordo plenamente, o evangelismo não é somente ir para fora. O evangelismo é na congregação local, na cidade local, no estado, no país, fora. A atitude evangelística é uma de propagação do evangelho localmente, em termos nacional, em termos estadual, em termos municipal, em termos intercontinental e assim por diante. É uma atitude. É uma atitude. Isso não quer dizer que a gente se concentra, por exemplo, na propagação do evangelho longe e não se preocupa com o evangelho local. A atitude é uma que é 24 horas. A gente trabalha evangelizando a congregação ali, ensinando, convertendo pessoas ali daquele local, daquela cidade e de outras partes. É uma atitude, ok? Não é que deixa uma coisa para fazer outra. Não, é uma atitude de evangelização. Como a gente nota. Olha o que eles fizeram em 1 ano em Antioquia da Síria. Olha o que eles fizeram em 1 ano. Tinha 5 profetas e mestres para começar. E nós estamos aí 20, 30, 40, 50 anos no local só e quase não tem ninguém nem para ensinar, nem para pregar. Ué, que negócio é esse? Então não está havendo evangelismo local, nem na congregação, porque se tivesse, teríamos gente capacitada. Entendeu? Então é uma atitude, Muito bem, mais algum comentário? Tem um comentário. Com relação a essa evangelização, a internet ela foi uma ferramenta importantíssima para evangelizar. Hoje, por exemplo, nós temos um curso lá que o Alessandro leciona, ele que está comandando lá, e nós conseguimos matricular várias pessoas de outra congregação e tal, não é? Infelizmente, a pandemia ela atrapalhou muito, não é? Mas foi uma maneira que nós achamos de trabalhar nesse campo, que existe um campo enorme aqui ao seu redor. Não significa, como você falou, que você tem que ir lá para o meio do mato, lá para o outro estado. Aqui na cidade o campo é enorme. Então, esse caso que a pandemia teve algo positivo, foi esse, não é? E o curso está terminando semana e vai ter outro curso. Então, Enio, eu quero dizer o seguinte, que às vezes nós temos que se movimentar, como o irmão falou aí, sair do pedestal, não é? Se você ficar na mesmice todo o tempo, esperando, aí não vai acontecer nada mesmo. Então, você tem que sair do pedestal lá, como ele falou, com o do ar-condicionado e agaçar a manga. Falou certo, muito bem.